boa tarde a todos. Tudo bem? Ai, que bom ver a voz de vocês. Deixa eu colocar aqui os slides para a gente conversar. Tá. Apareceu aí para vocês? Grande? Sim. Legal. Então, gente, o que acontece é que já avançamos muito, né? Foi muito legal, já falamos vários conceitos aí sobre a criação de uma justiça rural, conversamos sobre alguns princípios do direito rural, e a nossa aula de hoje vamos falar sobre o imóvel rural, o instituto jurídico que vai estar determinando que é um imóvel rural. Vamos lá, terceiro ano, turma de legislação agrária e ambiental. Então, nessa aula, a gente vai entender essa definição legal do que é um imóvel rural, conhecer as características de um imóvel rural, inclusive a gente vai retomar algumas coisas que a gente já trabalhou juntos, né? E classificar esse imóvel rural. Tá bem? Como em todas as aulas, né, gente? Sempre tem um artigo, né, que é disponibilizado para vocês, quem quer aprofundar a leitura. Estou devendo alguns slides ainda, né? Ainda não coloquei os slides da segunda unidade, que eu estou iniciando com vocês. Vou começar a colocar também lá na plataforma, tá? Então, o que é, né, o imóvel rural, né? O que é o conceito jurídico de imóvel rural? Então, esse conceito, gente, é muito importante para você entender como funcionam essas atividades agrárias no Brasil, né? Uma das legislações relacionadas a esse aspecto é o Estatuto da Terra, que é uma legislação tá bem antiga, né? Atualmente a gente fala muito de conseguir atualizar, né, algumas definições para a área rural, e uma delas é o Estatuto da Terra, né? Então, de acordo com o Estatuto da Terra, gente, o imóvel rural é um prédio rústico que é determinado, né, destinado para a produção agrícola, produção pecuária e a agroindustrial, né? Todas essas atividades que a gente tem trabalhado nas nossas aulas, tanto de legislação agrária quanto de gestão e agricultura, né? Então, vimos as atividades de exploração agrícola, né, a exploração pecuária, e estamos aí já terminando a agroindústria, né? Então, esse é a destinação do imóvel rural, que vai ter esse tipo de exploração ligada às atividades rurais, certo? Então, essa definição não tem que eliminar todo tipo de ambiguidade quanto ao papel da natureza do imóvel, né? O papel do imóvel rural nesse contexto agrário. Então, assim, tem muita divergência dele com o direito tributário, né? Porque o direito tributário, para fazer a tributação tipo de se você vai pagar o IPTU ou o imposto rural, é em relação tem algumas divergências em relação à localização ou utilização do imóvel, né? Mas, em suma, eu vou até falar mais para frente, né? Já teve essas duas definições, né? O imóvel rural ou está localizado fora da área urbana, que é considerado imóvel rural. Mas também tem algumas especificidades diferentes. Por exemplo, tem alguns lugares, assim, algumas áreas de zona rural que vocês têm aqueles imóveis urbanos, né? Aquelas chácaras, né? Não sei se vocês aí próximo de vocês têm aquelas chácaras que são muito legais. O pessoal gosta de ter um lazer rural, né? E aí o pessoal vai passar um tempo para poder respirar um ar puro da zona rural. Essas chácaras, né, que tipo como ela não tem destinação, né, para essa atividade, tipo exploração agrícola, pecuária e agroindústria, ela é mesmo que esteja numa área rural, ela é considerada um imóvel urbano, tá? Então, muita gente foge das cidades para ir para a área rural, para ter esse contato, esse respiro da atividade rural, certo? E
Tem também outra exceção, que são aqueles imóveis rurais que estão dentro da cidade. Aquelas hortas comerciais, né? Que é destinada à produção de alimentos orgânicos. Então, essas propriedades são aquelas que pagam o imposto rural, mesmo estando dentro de uma área urbana. Então, essas são as duas exceções, né, relacionadas ao imposto. Mas, em suma, o imóvel rural, ele está localizado fora do ambiente urbano, tá? Então, antes do Estatuto da Terra, gente, a distinção entre o imóvel rústico e urbano estava atrelada à questão da localização, né? Só que na lei de 64, né, teve essa abordagem diferenciada, diferenciando essa classificação do imóvel rural apenas com esse viés geográfico, né? O imóvel rural só está na área rural, o imóvel urbano está dentro da cidade. Então, para afastar essa abordagem. Então, essa mudança, gente, ocorreu principalmente pela função social da terra que a gente trabalhou, né? Vocês lembram as 3 funções sociais da terra? A gente falou tanto, não é? Quero ver se vocês não vão lembrar. Quais são as 3 funções sociais da terra? Não acredito. Ai, tá. Uma delas é o quê, gente? Produtividade, né? A terra tem que ser produtiva, a terra tem que gerar algum bem, né? A segunda função social da terra é a função ambiental, né, gente? Respeitar as leis ambientais do país. Então, tem que produzir, tem que ser respeitoso com as leis ambientais do país. E a terceira são as leis trabalhistas, né? Que não há distinção entre leis trabalhistas na cidade ou no campo. As leis trabalhistas, elas são nacionais, então elas são regidas para as 2 instâncias, tanto para a zona urbana quanto para a zona rural, certo? Então, essa mudança da abordagem com relação ao imóvel rústico, né, ele foi determinado por esses 3 princípios da função social da terra, a partir da Constituição brasileira, né, que é de 1988. É a nossa Constituição Federal, somos regidos por essa Constituição Federal. Vamos lá. Vocês estão quietinhos? Eu espero que estejam quietinhos, porque estão prestando atenção. Não porque o celular está mais interessante. Ai, vamos lá. Então, existem muitas divergências com relação ao Código, né, Tributário Nacional, sobre os critérios dessa localização, né, para diferenciar esses imóveis rurais de imóveis urbanos. E que são restabelecidas esse critério de destinação, né? Então, como tinha essa, como é que eu posso dizer? Esse conflito com relação é geográfico ou é pela função, né? Então, se buscou, a partir dessa lei, a Lei 5.868, de 72, encerrar essa discussão, né? Imóvel rural é, sim, aquele destinado às atividades agrárias, independente de onde ele esteja, se ele está dentro da cidade ou se ele está no campo. Se ele é destinado às atividades agrárias, né? Agricultura, pecuária, agroindústria, extrativismo, então ele é considerado o imóvel rural. Então, a função dele, né, a destinação dele que é importante, não onde ele está, se ele está dentro da cidade ou se ele está dentro do campo. O que importa é a função que ele exerce. Tá bom? Então, essa lei 5.868, de 72, encerrou essa discussão, né? Se o critério era geográfico ou se era de funcionalidade. Opa, passou aqui. Então, vamos ver agora algumas controvérsias
sobre essa definição, né, de imóvel rural. Aí temos essa lei aí, a Lei 9.393, de 96, que versa sobre esse imposto territorial rural, né? Que manteve o critério de localização, né? Que imóvel rural é aquele que está localizado dentro da área rural, certo? A gente vai ver muito lei, viu, gente? No nossa segunda unidade, a gente vai ver muito legislação. Vamos falar sobre o Estatuto da Terra, vamos falar sobre as leis ambientais, vamos destrinchar tudo sobre reserva legal, área de proteção permanente. Vai ser bem legal. A gente vai destrinchar todas essas leis, né? Então, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa aí de Minas Gerais, que considerou inconstitucional, né, esse critério, né? Então, reacendendo essa discussão sobre essa definição de imóvel rural. Então, o que as novas regulamentações dizem sobre isso, né, gente? Então, regulamentado, né, na Constituição Federal de 1988, a definição de imóvel rural é um prédio rústico destinado às atividades agrárias. Rústico no sentido de ele ser uma porção da terra que não vai sofrer nenhum processo de urbanização pesada, né? Então, ele não vai ter muitas transformações que existem como existem na cidade, né? Muitas transformações estruturais. Então, por isso que o imóvel rural é considerado um imóvel rústico. É um imóvel que você consegue respeitar as estruturas tradicionais, né? Da área construtiva, certo? E se persiste nessa discussão, né? Tem muitas questões tributárias aí discutidas e que não vai invalidar esses critérios de definição que estão previstos em leis anteriores, tá? Vamos ver o que temos mais. Então, além desses critérios de distinção, temos também características essenciais, né, do imóvel rural, de incluir ser um prédio rústico, de área contínua e sem restrição quanto à localização, né, gente? Não importa se ele está dentro do campo ou da cidade, o importante é que ele está exercendo uma atividade rural e é isso que importa, que ele está produzindo, que o que se quer é que seja um imóvel que traga produtividade, né? Destinado a essas atividades agrárias. A compreensão de todos esses elementos é crucial para essa interpretação jurídica desse conceito, tá? E aí, tudo que eu falei aí, vocês conseguiram entender o que é um prédio rústico? O que vocês acham que é? Eu estava querendo falar sozinha, mas não. E aí, o que é um prédio rústico mesmo? O que vocês acham que seja, assim, essa definição, assim, o que é rústico, né? O que vocês acham que é? Acabei de falar aqui. O que é? Alguém escreveu alguma coisa aqui para mim no chat? Vocês também ficam com... O que é rústico? Prédio rústico. O que você acha que é rústico? O que você considera rústico? Antigo? Antigo. Madeira, sei lá. Feito de madeira? Feito de madeira. Tô vendo aqui, vocês estão escrevendo aqui no chat. Feito de madeira? Antigo? Será que é só feito de madeira, gente? Ai, vamos ver com relação a essa definição de imóvel rural, né? Então, a definição de prédio rústico, ele não vai se limitar apenas a essa construção urbana rural.
inclui essas propriedades, né? Território rural e outros terrenos. Então, o rústico e o urbano não é a localização, é a finalidade, né? Então, o rústico busca aproveitamento. Por isso que o imóvel rural, gente, é um imóvel de grande valor, né? Grande valor agregado. É um imóvel que você está produzindo algo. Vocês estão produzindo, tipo assim, uma função social muito importante. Vocês estão produzindo, sabe? Tá. Então, a continuidade na utilidade, não, a exigência, né, com relação a essa área contínua, não é só referenciado para essa unidade física do terreno, mas essa continuidade econômica na exploração, né? Vocês estão produzindo alimento, vocês estão gerando o PIB no país, né? Vocês sabem a importância que tem o imóvel rural para o país, né? Você sabe que grande parte do PIB do nosso país é gerado a partir da produção rural, né? O agronegócio. Então, assim, essa função social, essa continuidade, essa exploração econômica que é gerada a partir do imóvel rural tem um valor imenso para a gente, que somos muito fortemente da área agrária, né? Um dos maiores produtores, né, de frango do país, do mundo, produtores de carne, produtores de soja. Então, o quanto que somos potência, né, na área agrícola, na área de agronegócio. E tem outro conceito também, a gente chegou a trabalhar juntos, lá quando a gente estava discutindo na semana passada. Você sabe quanto vale um hectare de terra aqui no cerro? Você tem noção? 150 mil? Um minuto. Vocês têm noção de quanto vale um hectare aqui no cerro? Vale tudo a mesma coisa ou em regiões diferentes vale... vai depender, né? Se o cara comprar um hectare só no... Se for só uma barroca? Vocês têm noção de quanto vale um hectare de terra aqui? Já. 35 mil? Ela perguntou para você que ela não conseguiu ouvir você pergunta para nós. A gente tá ouvindo? Estou te ouvindo. É que estava muito baixinho. A gente está perguntando aqui, discutindo aqui quanto vale o hectare de terra aqui no nosso município. Ah, que legal! 50 mil, depende do lugar. Se for uma barroca, vale menos. Contar uma situação interessante para você, posso? Pode, sim. Quando eu estava no intercâmbio lá do Canadá, a gente passou por umas terras lá perto do Niagara Falls, que é onde tem as cataratas, e eles produzem um vinho bem raro lá, que é da uva gelada. E ela falou que, tipo, um terreno que aqui no Brasil, para você plantar soja, tipo, custaria, sei lá, digamos, o mesmo terreno, 500 mil reais, lá custaria, tipo, 2 milhões de dólares, mesmo tamanho, pela questão da cultura, do tipo da terra, sabe, do clima. Uhum. Então, se vê como que a gente ainda está pagando mais barato, né? A gente ainda está pagando mais barato pelo pedaço, pela quitada da terra aqui no país. E isso nos dá uma vantagem econômica, né? Nos dá uma vantagem econômica que para a gente conseguir produzir e pagar mais barato para produzir. Por isso que a gente se consolida uma potência hoje, né? Como a gente paga mais barato pelo hectare da terra, a gente consegue também
ter essa barganha para conseguir produzir pagando menos. Além de outras variáveis, né, professora Zaniele? Você foi para o Canadá, uma região muito fria, né? A gente está aqui, apesar de ser Paraná, mas também temos um clima muito bom. As terras são muito boas, o tipo da terra, né? Tudo. Então, tudo isso nos ajuda, né, enquanto país, a melhorar a produtividade, né? A conseguir ter um ganho econômico e um ganho em produção, né, muito maior. Legal, gostei do aporte. Não conheço o Canadá, mas deve ser incrível lá a produção agrária, né? Ai. Sim, gente. Com relação à utilidade, assim, da exploração econômica, mesmo dividido, gente, mesmo que, tipo, vocês tenham uma área rural, né? Tipo, uma fazenda, e que seja dividida por estradas ou rios, né? Tipo assim, e se vocês conseguem explorar de uma maneira eficiente pelo proprietário, né, que possa explorar essa propriedade rural, a ênfase é na exploração agrária, né? Então, se a pessoa que tem, né, essa fazenda e que passa uma estrada, né, ou uma estrada de terra, ou um rio dentro da sua propriedade, sendo que ela tem consegue produzir, né, em toda a área, se considera um único imóvel rural, né, gente? Um único imóvel rural, se ela consegue, mesmo tendo esses são chamados de acidentes geográficos, né? Que tem rios, que tem estradas de ferro, estradas de trem, né? Você lembra daquela questão que a gente trabalhou na semana passada, gente? Vocês lembram? A gente trabalhou daquela questão que o rapaz tinha uma fazenda e precisou colocar uma estrada de ferro. O governo precisou e ele teve que ceder, né? Mesmo sendo uma propriedade privada, mesmo o imóvel rural dele ser uma propriedade privada, ele tem que dar prioridade à atividade econômica e social, né? Como sociedade, né? E ele foi indenizado por isso. Vocês lembram dessa questão da semana passada? Lembram, não? Rapaz, vocês são muito jovens, viu? Muito jovens, não é para ter esquecido mais não. Ai, vamos lá. Então, vamos classificar esses imóveis rurais, né? Vocês estão muito jovens. O Estatuto da Terra, gente, vai classificar esses imóveis, tem as classificações desse imóvel rural, né? Então, eles podem ser classificados em propriedade familiar, minifúndio, latifúndio e empresa rural, né? Então, com a Constituição Federal, né, de 88, novas categorias foram introduzidas nessa Lei 8.629. Então, como pequena propriedade, média propriedade e propriedade produtiva, expandindo e modernizando essa classificação. Então, vocês lembram desses conceitos? A gente trabalhou de minifúndio, latifúndio, né? Minifúndio é quando a dimensão do imóvel não dá garantia do sustento da família, sabe? Então, é considerado minifúndio. A propriedade familiar já é aquela que a terra é explorada diretamente pelo agricultor e sua família. Então, são eles que trabalham na terra. E que vai garantir a subsistência deles a partir do trabalho da terra. Chama propriedade familiar, né? Da agricultura familiar, hoje que a gente tem trabalhado muito, né?
valorizado muito a agricultura familiar. As famílias que têm a terra e produzem e conseguem seu sustento a partir da terra. E a empresa rural, né, ela é uma empresa economicamente produtiva, explorada e cumpre essas funções sociais. As pequenas propriedades, elas são consideradas, aí são os conceitos do direito, né? Quantidade de módulos fiscais, né? De 1 a 4, a média de 4 a 15 módulos fiscais, e a propriedade produtiva, que vai, independente do tamanho da propriedade rural que você tenha, ela tem que ter o grau de eficiência e exploração exigidos por lei, né? Ela tem que ter uma atividade produtiva, certo? E aí, o que vocês acham? Evoluiu? Você acha que evoluiu esses conceitos do imóvel rural? De tudo que eu falei aqui, o que vocês acham que melhorou, gente? Hein, professora Zaniele, será que eles sabem o que foi que teve de mudança aí desse conceito, nessa evolução desse conceito de imóvel rural? Vou pedir para eles anotarem no caderno. Eu acho que sim. Vocês anotem no caderno essa. Qual é o conceito de imóvel rural? Eu acho que é porque sim. Escreve com as palavras de vocês. Acha o caderno de vocês da matéria lá para escrever isso aqui, Ah, professora Zaniele, recebi um encarte da Feira do Empreendedorismo. Muito legal. Que vocês vão ter aí na semana que vem, né? No dia 3. Pega a bola de vinho, aí ela vai chegar na casa da bola, vai ter pouco, terça-feira. Dá para colocar isso aqui, ó. Um pouquinho, nós estamos anotando a pergunta. Conceito de imóvel rural. Tinha como quinta-feira, ela vai no estudo bíblico. Sexta-feira, ela ia de carona. Sábado, ia no Morro Grande. Domingo ia na sede e voltava tudo isso. Agora que ela vai na carta para fazer tudo isso. Nós vamos escrever a resposta aqui só um pouquinho. Propriedade localizada fora do perímetro urbano, cuja vocação principal é a exploração agrícola, pecuária e serviços. Professora, eu não escrevi a pergunta. A pergunta? Peraí. É o conceito de imóvel rural. Olha o papel aí, Léo. Tira lá. Escuta, escrevemos falando sobre a evolução do conceito de imóvel rural. É esse aqui, ó. O conceito sobre imóvel Isso quer dizer que... Será que dá pouco da Ribeira que eu acho que é considerado? Perímetro urbano ainda é aquela? Não sei como é que é considerado. Mas até onde vai?
Eu acho que da ponta de dentro para lá já é considerado rural. Eu acho que essa tá um passo. Se for pensar nessa exploração, não tem que ter necessariamente Legislação agrária. Ô Felipe, onde você mora? Você mora na zona urbana ou na zona rural? Eu moro rural. Aqui não tem que ter necessariamente asfalto. Não, depois passou daquela ponta. Cidade que é asfaltada. Já foi pro norte do Paraná? Alguém aqui já foi pro norte do Paraná? Zona rural não precisa necessariamente ser asfalto. Não, né? Porque se você for pro norte do Paraná, você vê como sólido e é asfaltado. Não necessariamente. É um lugar onde você vai usar para preocupar as coisas. Norte, né? Norte lá, né? Olha, isso. O que é? Eu vou falar credo e não definida lá. Estamos discutindo aqui a característica da zona rural. Eles estão falando que tem que ter asfalto, não necessariamente, né? Sabe que esse conceito de rústico também, a gente, na produção animal, a gente gosta muito, né? O rústico. Porque hoje em dia eles querem padronizar tudo. E a gente não pode esquecer do rústico, né? Da diferenciação, da diversidade, né? Das espécies. Né, professora Zaniele? Vocês plantam alguma coisa aí na casa de vocês? Na área de vocês? Vocês plantam alguma coisa? Porque aqui a gente tem a zona rural e daí os lados, a zona urbana e a zona rural para os lados. A gente estava analisando até onde vai a zona urbana do município. Eu estou procurando vocês, ela do outro lado do mundo, ela pensa pra você. E aí, alguém quer dar algum aporte sobre o conceito? Nathalie, lê lá para você. Vamos, gente, está acabando já a aula. Estão cansados assim já? Eu não consigo ler. Você pode ler para mim? Sai muito. A tela não sai boa. Propriedade localizada fora do perímetro
urbano, definido pelo Estatuto Rural. Fora do perímetro urbano, Imóvel rural está fora do perímetro urbano? isso. Ah. Ordina de Mas tem aquele conceito também, aquela exceção, né? Que eu falei para vocês. Vocês lembram? Lembram que quando a gente tem dentro da cidade, é uma exceção, tá, gente? Mas quando você tem uma produção agrícola, produção pecuária, dentro da cidade, uma produção agroindustrial, também é considerado imóvel rural e você paga o imposto rural, né? Também. Mas, em suma, gente, o imóvel rural é de acordo com o Estatuto da Terra, que a gente citou muito hoje, né? E ele é um prédio considerado rústico, né? No sentido de as características dele, destinado à exploração agrícola, pecuária e à agroindústria. Independente de onde ele é localizado, ele precisa estar sendo produtivo, né? Essa é a definição do imóvel rural. Então, e de acordo com tanto com o Estatuto da Terra, quanto com essa lei 8.629, de 93, o imóvel rural é aquele que é destinado para as atividades agrárias, mantendo essa essência do Estatuto da Terra. Tem que ser um imóvel produtivo, né, que entre de acordo com essas atividades de explorações. Tá bem? Acabou nessa aula. Foi muito bom ver vocês, né? Espero que tenham ido bem na prova, vou corrigir. E tenham um ótimo fim de semana, tá bom? Um abraço a todos.